Bom dia, meninos e meninas. A aula de hoje é referente à reposição do dia 16 de março. Então, eu vou fazer a correção das atividades que foi passada no sábado, dia 22, que foi sobre triângulos. Então, no primeiro exercício, o primeiro, o segundo e o terceiro, vocês não tinham que fazer cálculo. Era só ler, entender e marcar a alternativa correta. Então, vamos lá. Na questão número 1, está escrito assim: a respeito dos elementos dos triângulos, que são figuras geométricas, encontradas neles, e fazem parte da sua constituição ou definição. Então, aqui está querendo dizer o seguinte: a respeito dos triângulos, o que nós temos como definição? Então, nós vamos assinar a resposta que aqui estiver correta. Letra A está dizendo assim: um triângulo possui diagonais. Aí está dizendo o que é diagonal. Segmentos de retas que ligam dois vértices do triângulo. Não. Um triângulo não possui nenhuma diagonal, porque a diagonal parte do vértice ao outro. E no triângulo não tem como fazer isso. Ele só tem 3 lados, então essa daqui está descartada. Letra B. Um triângulo possui no máximo 2 ângulos retos entre seus ângulos internos. De forma alguma. O máximo que vai possuir é um ângulo de 90 graus. A soma dos ângulos internos é 180. Então, se tiver 2 ângulos que são 90, só os dois já deu 180. Quer dizer, então não existirá esse triângulo. Então, a alternativa B é incorreta. Letra C. O número de vértices, lados e ângulos internos de um triângulo é igual a 3. O nome já diz tudo, né? Ó, o triângulo tem 3 lados. Tá aqui. O triângulo tem 3 vértices. E o triângulo possui 3 ângulos. Então, a alternativa C, a questão número 1, é a correta. Falou toda a verdade. O triângulo tem 3 lados, 3 vértices, 3 ângulos. O nome já, né? Triângulos. E aí, a letra D, posso ler só para você entender, mas a gente sabe que não é ela. Como os quadrados possuem 2 diagonais, os triângulos, então, possuem apenas uma. Não, na letra A, eu já disse que os triângulos não têm nenhuma, né? Na letra F, eu falo: os ângulos externos de um triângulo são ângulos entre 2 de seus lados, porém na região externa da figura. Também não. Então, questão número 2. Os triângulos podem ser classificados com relação a seus ângulos ou com relação a seus lados. No conteúdo, eu coloquei tudo direitinho para quando vocês quiserem ler. 2 triângulos observados apresentam as seguintes características. Então, o 2 diz assim, que tem um primeiro triângulo, possui um ângulo de 90 graus e 1 minuto. Ou seja, se ele tivesse só 90 graus, ele ficaria assim. Só que ele não tem 90 graus, ele tem 90 graus e um pouquinho. Então, ele já fica um pouquinho torto. É isso que ele está dizendo no triângulo 1. E o segundo triângulo possui 2 ângulos internos iguais a 40 graus. Então, o 2, ele diz isso aqui, ó, que esses 2 ângulos aqui medem 40 graus. Ó, que tipo de triângulo é esse? Que é o que a gente vai classificar agora. Ó, se nós temos um ângulo que é maior que 90 graus, significa que esse triângulo aqui é chamado de obtusângulo. Obtusângulo.
Não vou nem escrever todo, porque não vai caber. E esse aqui, se ele está dizendo que dois ângulos são iguais, isso quer dizer que dois lados também são iguais. Quando nós temos dois lados iguais, significa que o nome desse triângulo é chamado de isósceles. Ó, todas essas definições que eu estou falando para vocês aqui, está escrito na primeira folha, falando tudo sobre triângulos. Então, olhe bem, qual é a alternativa? Ele quer saber quais dessas alternativas aqui representam o triângulo. A gente já tem aí, ó, letra A, obtusângulo, que é o primeiro, e isósceles, que é o segundo. Então, a alternativa do número 2 é a letra A, certo? Então, a questão 1, 2 e 3 é só de teoria e entendimento. Vamos para a questão número 3, que também é teoria. A questão número 3 fala assim: considere as seguintes definições. Então, aqui, o exercício dá 3 definições verdadeiras. E aí, depois é que a gente vai ver o que é que ele fala sobre essas definições. Ó, a primeira definição, ele fala assim: um triângulo é chamado de escaleno quando os seus lados possuem comprimentos diferentes. Isso. Um triângulo escaleno, os 3 lados deles são diferentes, não tem a mesma medida. 2. Um triângulo é chamado de isósceles quando há 2 de seus lados com o mesmo comprimento. No exercício 2 eu mostrei para vocês um triângulo isósceles. Ele tem 2 lados iguais. O número 3 fala assim: um triângulo é chamado de equilátero quando todos os seus lados possuem o mesmo comprimento. Então, se o triângulo tem as 3 medidas iguais, ele é equilátero. Então, aqui está falando as definições do que vocês já viram na primeira folha. Agora, vamos lá. De acordo com essas definições apresentadas, um triângulo não é escaleno quando e apenas quando ele é isósceles. É isósceles, mas não é equilátero. Não é isósceles. Não é equilátero, não é isósceles. Não é equilátero. Aí a gente precisa entender o que está perguntando aqui, ó. Um triângulo não é escaleno. Então ele está dizendo o seguinte: quando o triângulo tem os 3 lados iguais, diferentes, ele é escaleno, certo? Mas ele não quer que seja escaleno. Ele quer que seja qualquer outro triângulo. Então, olhe bem, o triângulo isósceles, ele não é escaleno, porque ele tem 2 lados de medidas iguais. O isósceles, mas não é equilátero, o equilátero tem 3 medidas iguais. Então, ele também não é escaleno. Não é isósceles? Não, ele pode ser isósceles. Então, a alternativa mais perfeita é a letra A. Ele é isósceles. Se na letra B ele tivesse dito que ele podia ser isósceles e também equilátero, seria a letra B. Mas como tem essa questão não, então a única alternativa verdadeira aqui é a letra A. Porque se o triângulo é isósceles, então ele não é escaleno. Escaleno, as 3 medidas são diferentes. E no isósceles, 2 são iguais. Então, a questão 3 também é a letra A. Certo? Ok. As 3 questões de teoria nós respondemos. Agora nós vamos responder as outras questões que já vai ter cálculo, né? Como é que a gente vai fazer? O número 4 fala assim: qual a medida do ângulo alfa na figura a seguir? Então eu vou desenhar a figura pequenininha, que vocês têm ali ela normal, mas só para você ver o que nós estamos procurando.
Então, o 4 é esse aqui, o triângulo. E aí ele quer que a gente diga quanto mede esse ângulo, sabendo que ele disse para nós que esse aqui vale 50 graus e esse aqui também vale 50 graus. É um cálculo que a gente faz até de cabeça, só que nós vamos fazer normal. Por que a gente faz de cabeça? Porque os três ângulos somados tem que dar 180. Se tem que dar 180, você já vê que aqui, ó, 50 mais 50 é 100, então a gente já sabe que alfa vai medir 80. Só que nós vamos fazer o cálculo, porque nem sempre as coisas a gente consegue achar assim de cabeça, né? Essa daqui é fácil, mas às vezes não é. Então, o que a gente faz? Soma os três triângulos, os três ângulos do triângulo, o ângulo alfa, os 50 graus, mais o outro 50 graus. Então, eu sei que a soma dele tem que ser 180 graus. Letra fica para um lado, número para o outro. Só que aqui não é nem letra, né? Não letra nossa, é do alfabeto grego. Então, vai ficar letra para um lado e número para o outro. Alfa é igual a 180 graus. 50 está aqui no primeiro membro positivo, vai para o outro negativo. O outro 50 está aqui positivo, vai para o outro lado negativo. Então, o ângulo alfa é 180 menos 50, 130. 130 menos 50, 80. Então, o número 4, o ângulo que ele pediu vale 80 graus. Número 5 agora. Número 5 também é do mesmo jeito, só que já não dá pra gente fazer de cabeça igual no outro, porque tem letra, ó. Ele quer que a gente ache qual o valor de x. Então, aqui, vou fazer esse triângulo um pouquinho maior, senão não dá pra eu escrever o que tá aqui, né? Então, aqui ele diz que esse ângulo vale 2x. Esse ângulo aqui vale 3x. E esse ângulo, ele disse que vale 4x. E quer que a gente encontre quanto vale x. Ó, a gente sabe que a soma dos três ângulos tem que ser 180. Então, ó, 2x mais 3x mais 4x. O preguinho aqui arrancou, agora eu vou ter que ficar segurando o 4. Isso é igual a 180 graus. Aí, olha bem, 2x mais 3x, 5x. 5x mais 4x, 9x, que é igual a 180 graus. Então, x é igual a 180 graus. Se o 9 está multiplicando x, ele passa para o outro lado sendo dividido. Então, o que o exercício pediu é que o valor de x vale 180 dividido por 9, 20 graus. Então, essa é a resposta do número 5. Agora, número 6. Vou ter que ficar segurando o quadro. Número 6 está desenhado não é um triângulo. São duas retas que se cruzam. Aí aqui ele diz que esse ângulo vale 4x mais 20. E ele diz que esse ângulo aqui vale 10x mais 40. Certo? Aí ele diz que aqui vale, é a letra A, aqui é B, aqui é D e aqui é C. E ele diz que esse ângulo aqui mede V. E o que o exercício pede é o valor de A, V,
C. Então, ele quer o valor desse ângulo aqui, ó, do ângulo V. Mas para achar esse ângulo V, primeiro eu tenho que achar esse outro ângulo, certo? Bom, o que são esses dois ângulos? Ó, um está do lado do outro. Ou seja, lembra do exercício anterior, aula anterior, ângulo oposto pelo vértice. Quando os ângulos são opostos pelo vértice, significa que eles têm a mesma medida. Então, 10x mais 40 é igual a 4x mais 20. Letra para um lado, número para o outro. 10x. O 4x está aqui positivo, vem para cá negativo. 20 está aqui. Esse 40 é menos, eu botei mais. Ó, se não presta atenção, depois ia dar errado. Porque ele está aqui negativo e vai para o outro lado positivo. Que o ângulo não ia ficar negativo, né? Bom, 10x menos 4x, 6x. 20 mais 40, 60. Então, x é igual a 60. O 6 está multiplicando, passa sendo dividido. Então, x vale 10 graus. Porque 60 dividido por 6 é 10 graus. Bom, mas não é a resposta que ele pediu. Ele quer quanto vale o ângulo V. Então, primeiro eu tenho que saber quanto vale esse aqui. Porque se eu souber quanto vale esse aqui, é só eu pegar e completar. Então, vamos descobrir quanto vale esse aqui. Vamos fazer de amarelo. Ó, 10x menos 40 é igual... Vamos substituir 10 vezes o x eu encontrei que vale 10 menos 40. Eu resolvo primeiro a multiplicação. 10 vezes 10, 100 menos 40. Então, esse ângulo aqui e esse aqui, os dois valem 60 graus. Como ele pediu quanto vale A, V, C, então ele quer esse V aqui. Aí, olhe bem, como você pode fazer de cabeça. Se esse ângulo aqui vale 60 graus, então esse outro aqui vai valer 120 graus. Porque 180, que é tudo, menos 60, 120. Mas eu vou fazer o cálculo dele aqui agora. Vou apagar o ângulo para fazer o cálculo. Então, eu tenho 180 graus, não, vamos fazer assim, 180 graus para o outro lado. A soma do ângulo 60 mais o ângulo V que a gente quer é igual a 180. Eu já ia colocando direito. Então, V é igual a 180. 60 está positivo, vai para o outro lado negativo. Então, o ângulo V que ele pediu vale 120 graus. Então, esse exercício aqui é a correção da aula de sábado, dia 22 de agosto. Então, um bom dia para vocês, até a próxima aula.